Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. Aprovado em segundo turno o projeto de adesão do município de São Paulo à privatização da Sabesp. O projeto foi sancionado pelo prefeito em publicação de edição extra do Diário Oficial e já é lei. Foi um dia movimentado na Câmara Municipal de São Paulo. Na parte da manhã, a última audiência pública para debater a matéria com a participação da população. Foi uma audiência devolutiva com os ajustes finais do novo texto a ser apreciado pelos vereadores em plenário. É um avanço significativo para a cidade de São Paulo, que também ganha agora um comitê de gestão para acompanhar a implementação da Sabesp e o cumprimento da água de qualidade para as pessoas da cidade de São Paulo. Isso tudo veio depois de uma evolução muito grande nos debates nas audiências públicas. Hoje nós tivemos uma audiência pública devolutiva bastante acalorada, com opiniões favoráveis e contrárias, mas tudo isso contribuiu para o debate e para a aprovação de um projeto importantíssimo para a cidade. A gente tem hoje os mananciais contaminados, as represas completamente podres, com cloriformes fecais, e naturalmente o projeto agora ele traz a questão ambiental e principalmente saneamento universalizado e água de qualidade para todos na cidade de São Paulo. O texto substitutivo apresentado sofreu alterações do primeiro para o segundo turno de votação. O relator do projeto explicou que o objetivo principal foi o de trazer para o município de São Paulo benefícios no novo contrato de adesão à privatização. Avançamos ainda mais. Em primeira votação, nós tínhamos garantido uma antecipação de 3% do FMSAI. Hoje nós temos um contrato vigente que há um repasse de 7,5% da Sabesp para o município de São Paulo. Em primeira, nós já tínhamos garantido uma antecipação de 3%. Em primeira, nós tínhamos garantido 20% dos investimentos. O contrato vigente hoje reza 13% de investimentos de toda a arrecadação da Sabesp com relação ao município. 13% obrigatoriamente por força do contrato vigente, esse percentual era investido na cidade de São Paulo. Em segunda, nós conseguimos avançar, passando dos 3% do FMSAI para 5,5%. Conseguimos garantir de 2040 até 2060 um aumento de percentual para 8%. Isso corresponde, esta antecipação, a 2 bilhões, quase 2 bilhões e 300 milhões de reais nos cofres do município. Hoje está sendo criado o FAUSP, que é um fundo. 30% das vendas das ações, esses valores serão encaminhados para o FAUSP e os dividendos das ações remanescentes da Sabesp, todos os valores referentes aos dividendos serão encaminhados para este fundo. Esse fundo é um fundo garantidor de uma tarifa justa, razoável, se necessário. A Sabesp poderá utilizar desse FAUSP para subsidiar a conta de água, que estamos garantindo a manutenção da tarifa social com a ampliação, ou seja, os menos favorecidos continuarão sendo beneficiados com esse novo contrato que será firmado entre a cidade de São Paulo e a Sabesp. Os novos termos sugeridos pela base do governo não convenceram a oposição, que permaneceu contrária. Aumento de tarifa, falta de qualidade da água e fornecimento inadequado foram os temas dos pronunciamentos na tribuna. Não é um bom negócio para o município porque não há absolutamente nenhuma vantagem para o município em aderir à privatização. Quando a gente observa, inclusive, outros estados, outros municípios que privatizaram a gestão da água, a gente vê que tem acontecido o contrário. E nesse projeto a gente não tem nenhuma garantia de que isso não vai acontecer. Se a gente olhar para outros serviços privatizados aqui na cidade de São Paulo, como por exemplo o serviço funerário, a gente vê que a qualidade também caiu. Hoje a gente está desenterrando pessoas que foram mortas durante a Covid para colocar em gavetas, né? E a gente tem uma dificuldade ainda maior para quem precisa do enterro social na cidade de São Paulo. Então, quando a gente fala de um bem que é fundamental, que é essencial, é muito perigoso quando a gente entrega isso na mão de uma empresa que visa o lucro. Porque se a gente não tem o lucro reinvestido em serviço público, como é que a gente garante a qualidade desse serviço? Se é uma empresa lucrativa,
qual é a necessidade de você não fazer investimentos durante um tempo para depois dizer que isso pode ser feito com uma empresa privada? Então não há nenhuma justificativa que garanta para a gente que esse serviço vai ser melhorado. Pelo contrário, o que a gente tem visto, inclusive com uma aprovação recentemente de um aumento de 6% na conta das pessoas, a gente tem visto que a lógica tem sido piorar o serviço agora para depois dizer que uma privatização é a única coisa que pode salvar a empresa. Primeiro porque a matéria não está sendo debatida da forma devida. Não foi apresentado o impacto orçamentário, que é o que mais nós pedimos. A taxa vai aumentar muito para o bolso do consumidor. Segundo as informações, chegará na casa de 300%. Quem vai ter lucro de verdade serão os investidores. E não o povo. O povo é que vai pagar. E a cidade terá um prejuízo de quase 1 bilhão anualmente. Será um prejuízo para todos os munícipes da cidade de São Paulo. Depois das discussões, o projeto foi à votação. No painel eletrônico foi aprovado por 37 votos favoráveis e 17 contrários, das bancadas do PSOL, do PT e do PSB. O líder do PSB lamentou o fato e vislumbrou um futuro incerto com possíveis ações judiciais. Embora tenha sido aprovado na Câmara ou na Assembleia Legislativa, o que vai acontecer é o seguinte: dificilmente vai haver a privatização, por vários motivos. Primeiro, que a modelagem, todo o processo, como vai ser feito, como vai ser o contrato com a cidade de São Paulo, nada disso está claro. É possível, então, várias ações judiciais para impedir esse processo. As empresas nacionais vão ser muito prejudicadas. Se não houver licitação, eles sabem muito bem que eles vão ser passados para trás e só vai entrar quem for amigo do dono da Sabesp. Então, é outro crime que se faz contra a empresa nacional. E a terceira coisa é que nós estamos em ano eleitoral. Pela Constituição, quem é o poder concedente de água e saneamento é o município. E nós sabemos que mudarão os prefeitos de muitos municípios. E com isso eles podem questionar essa adesão à URAI, não é? Essa é uma adesão com a votação de maioria simples, não é? Que você abre mão da autonomia do município. A Constituição Federal fala que é o município o poder concedente. Então poderá haver grandes problemas do ponto de vista dos prefeitos que vão ser eleitos. E vou dizer uma coisa: se eu fosse empresário, eu não investiria nessa privatização da Sabesp. É um risco muito alto. O líder do governo reforçou a importância desta aprovação para a cidade nos mais diversos segmentos. Nós melhoramos e aprimoramos o projeto, e além do comitê paritário, onde vai ser deliberativo, que garante o município, que é o maior cliente da Sabesp, em ter voz e voto nas decisões aqui na cidade. Então a gente vai melhorar a questão dos mananciais, a regularização fundiária, o tratamento da água e do esgoto, principalmente nas regiões mais carentes, e também a ampliação da tarifa social. Uma boa parte da população paulistana paga pela tarifa social, principalmente as franjas da cidade. Então essa era a nossa preocupação. Eu, que sou de Movimento de Moradia, também tinha essa preocupação, e essa tarifa social vai ser mantida e nós vamos ampliar na cidade de São Paulo. É uma empresa sadia. O que nós precisamos é melhorar toda a parte de gestão, para que a gente não possa perder para os outros investidores e os outros municípios que também vão precisar tratar muito bem a água, que é uma fonte de saúde, e nós precisamos ter essa água muito bem tratada, o esgoto muito bem tratado, para a saúde pública cada vez mais melhorar. O projeto foi sancionado imediatamente após a sessão plenária, às 20h26, em publicação extraordinária da edição do Diário Oficial. No término dos trabalhos, o presidente da Casa Legislativa falou da importância da aprovação e do papel da agência reguladora. A Câmara conquistou algo a mais em favor da cidade de São Paulo, em favor dos nossos contribuintes, o que dá um pouco de respiro financeiro e compensação financeira para a Prefeitura nessa nova fase contratual. Eu, neste momento, me encontro numa zona bem confortável com a relação que foi votado hoje e com a tranquilidade do dever cumprido. É importante que agora, em havendo essa nova troca de controle de acionistas da Sabesp, que os novos venham prestar um serviço a contento e que a agência reguladora cumpra seu papel, e a cidade de São Paulo também terá assento e cobrança nessa nova fase. Olá, Amálio. Como sempre, é um prazer ter você aqui comigo no programa. Privilégio, Carol, estar com você, estar com os nossos telespectadores.
Mário, a gente viu aí, né, a aprovação em segundo turno, né, do projeto de adesão do município à privatização da Sabesp, já foi sancionado, já é lei na cidade de São Paulo. Quais são os próximos passos agora dessa privatização? É a lei, né, 18.107, que substitui o projeto de lei, que era o 163, que foi aprovado aqui na Câmara, sancionado, como a Elis Marina explicou bem, e já publicado no Diário Oficial numa edição extraordinária. Esta lei, a 18.107, ela dá a São Paulo a possibilidade de participar de uma Sabesp privatizada, o que não podia acontecer anteriormente, porque o contrato ele era preso lá em 2009, onde o artigo 2º da lei, 14.934, era muito claro. Pode ter qualquer ajuste por parte do governo do Estado, que é o majoritário. Só não pode transferir o controle acionário. Transferindo, o contrato com São Paulo deixa de existir. A partir do momento que houve a privatização lá na Assembleia Legislativa, esse contrato já balançou. Então, precisava fazer o quê? Um novo contrato. Então, para isso, se fez um projeto de lei. E muito claro explicar isso para as pessoas entenderem. Era o artigo 2º da lei, 14.934. O projeto de lei 163, ele tinha muito claro na sua ementa que do artigo 1º ao artigo 5º, esses artigos ficariam revogados. Então, o artigo 2º, que era o que podia impedir, ele foi revogado, ou seja, ele deixou de existir. Prevaleceu o que estava no substitutivo do projeto de lei, que agora virou a lei. Então, São Paulo pode agora participar de uma Sabesp privatizada. Quais são os próximos passos? Existe uma reunião no próximo dia 20 de maio, que vai reunir todos os municípios que são clientes da Sabesp. São 375 municípios. Só para vocês terem uma ideia. A Sabesp, nesses municípios, ela tem cerca de 28 milhões de clientes. Só a cidade de São Paulo tem 13 milhões desses 28 milhões. Por isso a força de São Paulo. E uma coisa que é importante deixar claro. O governo, ele é o majoritário, mas somente com 50,3% de controle acionário. Portanto, ele tem o controle acionário, tem mais de 50%. As outras ações, elas já estão distribuídas, existem acionistas, existem ações da Sabesp que já estão distribuídas. Então, precisa sentar e ver o que vai acontecer. O Estado de São Paulo não deve transferir os 50,3%. Existe uma estimativa de que o Estado ainda fique com uma parcela de comando entre 15% e 30%. Então, tudo isso agora vai ser discutido. Esta reunião no próximo dia 20 de maio vai começar a tentar delimitar o que vai acontecer. E, evidentemente, depois de tudo isso, o controle acionário pode ser transferido dentro daquilo que ficar decidido. E a cidade de São Paulo, por força da lei, ela pode fazer um novo contrato tranquilamente, mesmo com a Sabesp privatizada. Então, agora é aguardar os próximos passos, né? A gente viu que algumas tentativas, pelo menos dos vereadores, de conquistar a questão, né, da tarifa social, a questão da universalização do fornecimento de água e tratamento de esgoto até 2029, que está fazendo parte deste projeto, que agora é lei, que foi aprovado. E uma outra questão também que a gente tem que tocar. O presidente Milton Leite, quando ele falou agora, no finalzinho da matéria, que compete à agência reguladora é a Arcesp, a Agência Reguladora de Água e Saneamento e Energia também, do Estado de São Paulo, que foi a que intermediou lá em 2009, quando foi feito o primeiro contrato. Então, ela é a agência reguladora. Se o pessoal que assumiu o controle acionário começar a pisar na bola, ela tem que interferir. Claro que com os vereadores também trabalhando e fiscalizando. Então, vamos aguardar. Ainda temos aí alguns programas para a gente comentar ainda a respeito disso. É que, né? Tem alguns capítulos essa alguns história capítulos ainda, com certeza. Mário, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, os detalhes da última reunião da Comissão Extraordinária de Segurança Pública. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade.
Estamos de volta com o Câmara em Ação. Educação, combate à dengue, emprego e privatização do serviço funerário foram os destaques da sessão plenária de terça-feira. A sessão foi presidida pelo primeiro vice-presidente do Legislativo paulistano, vereador João Jorge, do MDB. Os parlamentares falaram no Pequeno e Grande Expedientes sobre assuntos variados. Em referência ao dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a vereadora Sandra Santana, do MDB, destacou ser essencial os programas de capacitação ofertados no município. A gente tem mantido contato com as pessoas, muitas já estão empreendendo, outras conseguiram ser inseridas no mercado de trabalho, outras estavam trabalhando, mas participaram do curso como uma forma de melhorar o seu desempenho, alcançar novos postos de trabalho. Isso é muito importante. Já o vereador João Ananias, do PT, criticou a privatização do serviço funerário na cidade e disse que a população tem reclamado da atual gestão do serviço no município. Você chega lá, um ente querido, um natimorto, cobra 4.500 dessa pessoa. Aí você pega a situação quando a pessoa está ali, um momento, se sabe, vulnerável. Aí chega uma empresa e para enterrar seu ente querido fica cobrando mais. Você cobra 4.500 de uma pessoa que às vezes não tem nem dinheiro para pagar, nem a sua conta de luz, vai ter que pagar o enterro do seu ente querido. A educação foi o tema do discurso do vereador Celso Gianazzi, do PSOL. Ele falou que em muitas escolas municipais as reformas são feitas durante o período letivo, o que prejudica os alunos. Casos assim como nós denunciamos aqui do SEI Silvia Covas, que está lá, uma obra, as crianças lá, muitas crianças, tem crianças com deficiência, e um martelete, martelo, serralheiro, tudo no ouvido das crianças. Tem crianças com deficiência que tem hipersensibilidade, não pode estar no meio de uma obra. O vereador Eli Correia, do União Brasil, relembrou a grave situação da dengue na cidade, com o registro de mais de 100 mortes pela doença somente este ano. Tornou-se uma epidemia, onde a própria prefeitura faz todo o possível para que os criadouros do mosquito sejam eliminados, convocando a população para, primeiro de tudo, cuidar da sua própria casa, do seu próprio ambiente, porque esse mosquito da dengue é um mosquito que está proliferado já em São Paulo e que, se nós não o combatemos, poderemos ser a próxima vítima da dengue. E a dengue, infelizmente, ou leva a pessoa a se sentir muito mal ou até chega a matar. Durante a sessão, os vereadores também aprovaram uma moção de repúdio de autoria do vereador Roberto Trípoli, do Partido Verde, pela morte do cão Joca no dia 22 de abril, após ser enviado por engano pela empresa aérea Gol para um destino diferente do seu tutor. Olha, a gente viu aí o vereador Eli Correia falando da dengue, né? A gente sabe que a situação está grave na cidade de São Paulo e o combate precisa continuar. E como ele mesmo falou, principalmente dentro da sua própria casa, muitas vezes as pessoas esquecem de olhar aquele vasinho que está com água, um copinho que ficou ali dias com uma aguinha, que pode ser ali um criador ali para o mosquitinho, né? Você sabe que uma vez eu fiz uma reportagem sobre a questão da dengue. Primeiro, mostrar para quem está nos assistindo quantos assuntos importantes são tratados dentro de uma sessão plenária. Vejam quantos assuntos importantes relacionados à educação, relacionados à saúde, que é o caso da dengue. Eu fiz uma reportagem uma vez sobre dengue e você sabe que às vezes o celofane que está no chão, Sim, com água acumulada, ele já pode permitir ali que haja um criadouro, né? A fêmea vai lá, bota os ovos ali e pode acontecer, inclusive, de você ter uma proliferação a partir dali. Então, veja que coisa impressionante. Tem números que são, de fato, alarmantes. Se a gente pegar de 2007 até 2023, isso é estatística da cidade de São Paulo, tivemos 71 mortes. Agora, 2024, estamos no 5º mês do ano, 105 mortes. É o último número que nós temos. Então, veja, e o número de casos, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, explodiu de uma maneira. Então, é hora da gente parar um pouquinho e pensar, peraí, temos que tomar providência. Carol disse bem, dá para fazer a lição de casa. A gente evitar os criadouros dentro da nossa própria casa. Aquela história das plantas, lembra? Põe água, não, vamos tirar água, vamos colocar areia. Então, são algumas coisas que têm que ser feitas. Tem uma tentativa também de se prevenir com os repelentes.
Agora, tem uma coisa importante, e a Carol é mãe, ela sabe o que eu vou dizer. Nem todos os repelentes podem ser usados, por exemplo, em crianças de 0 a 2 anos. Sim. Tem que consultar o médico. Será que eu posso usar esse repelente? Então, tudo isso é importante nós, que estamos aqui, passar para as pessoas. Não é porque tem um repelente que eu vou sair passando para tudo quanto é lado nas crianças. Não. Tem que perguntar primeiro, tem que ver qual é a substância que existe dentro daquele repelente para saber se pode, se não pode. A questão também dos sintomas, que é muito clara essa questão de você ter dores de cabeça, dor atrás dos olhos, que esse é um sintoma que chama bastante atenção, é uma febre alta e ela vem abrupta. E tem que tomar cuidado com o remédio, porque não pode tomar qualquer remédio. Exatamente, é o que eu ia dizer. Não adianta nada você sair tomando remédio, você pode agravar um quadro. Você pode agravar o quadro a ponto de você, de repente, transformar uma dengue que é simples numa dengue hemorrágica. Porque são 4 tipos de dengue que existem. Então você precisa saber, fazer o teste, saber se você está ou se você não está. Sempre procurar um médico. E isso é fundamental e a gente tem que passar isso para as pessoas, Carol. Porque é aquela história da automedicação. Não pode. Se você tiver um sintoma parecido, por favor, jamais você faça a automedicação. Procure um médico, vá ao médico, faça o teste. O médico sabe o que passar para você. E essa questão do repelente também. Será que eu posso usar? Então é uma questão da gente tratar isso com muito cuidado e torcer para que a situação melhore. Estamos tendo uns dias de estiagem, isso de uma certa forma acaba impedindo que fique água acumulada de chuva, né? Que a gente sabe que fica mesmo. Então tudo isso pode nos ajudar. Mas o caso é realmente o vereador Eli Corrêa é alarmante. É alarmante. Por isso que a gente tem que tomar cuidado Sem e combater dúvida, o mosquito, sem né? dúvida. E se cuidar, né? Se prevenir. Com certeza, se prevenir. Mário, vamos falar agora de segurança, porque na última reunião, a Comissão de Segurança Pública recebeu a visita do Corpo de Bombeiros da capital para discutir a situação dos hidrantes na cidade. Comissão Extraordinária de Segurança Pública recebeu representantes do comando do Corpo de Bombeiros Metropolitano. A situação da operacionalização dos hidrantes da cidade, conforme requerimento do presidente do colegiado, vereador Major Palumbo do PP, foi colocada em discussão. E o que ficou muito claro é que esse sistema, apesar de uma evolução de 2014 para cá, por causa da ação civil pública do Ministério Público de São Paulo, ele precisa de investimentos. Então ele só vai conseguir sair aí do papel e ter uma rede muito bem executada, pressurizada, confiante, porque eu não posso chegar num local e achar que tem água para apagar incêndio. Então há necessidade sim de investimentos. A corporação esmiuçou o trabalho voltado à fiscalização dos equipamentos utilizados para o combate de incêndios. No total, São Paulo possui cerca de 5.000 hidrantes espalhados por todas as regiões da cidade, sendo que 75% deles estão funcionando conforme as necessidades técnicas do Corpo de Bombeiros. Para a gente é interessante que além do aumento da quantidade de hidrantes, talvez focar na qualidade dos hidrantes que já existem, né? Então, para a gente, como eu já disse, com um aumento de hidrantes é muito bom, mas hoje acredito que para o Corpo de Bombeiros seria mais interessante que os hidrantes que já se encontram presentes, que eles tivessem uma qualidade de entrega de água melhor, para a gente seria muito bom. Os bombeiros fazem um ciclo de vistorias para identificar possíveis problemas de abastecimento e pressão d'água, além de verificar o funcionamento externo dos hidrantes, já que o material é objeto recorrente de furto. Ele sempre esteve no rol de serviços de acompanhamento da rede de hidrantes dos municípios do estado de São Paulo. Então, diante disso, a gente acompanha e faz vistorias periódicas para justamente diagnosticar a situação e fomentar esse processo que é discutido hoje aqui, referente à manutenção e disponibilidade desses equipamentos, eles estarem em condição, de fato, de auxiliar o Corpo de Bombeiros a atender a sua missão ali. Malha, fundamental essa vistoria, né? E essa mobilização para ver a situação que os hidrantes estão na cidade, para tentar melhorar a situação deles, porque qualquer segundo, né, se tem um hidrante ali que não está funcionando, pode decidir se salva uma vida ou não. Com certeza, a Comissão de Segurança Pública fazendo um papel muito importante e com uma pessoa que é gabaritada, né? Nós temos
o Major Palumbo, né? Que eu me lembro desde quando era Tenente Palumbo, que era assessor de imprensa do Corpo de Bombeiros. Quando a imprensa chegava para fazer qualquer matéria, o Ademar lembra disso. O Tenente Palumbo que nos atendia, e nos atendia sempre muito bem, dando informações importantíssimas para nós jornalistas que estávamos cobrindo incêndios e uma série de outras coisas que os bombeiros estão sempre ali para acudir, enchentes. Quantas vezes? E hoje, claro, o vereador, ele faz um papel importante, a partir do momento que ele fala dos hidrantes. E pasmem, você saber, e o Felipe Palma disse na matéria, que o pessoal furta hidrantes também. Absurdo. Às vezes é o fim da picada. É uma coisa que, sinceramente, né, eles furtam os hidrantes. E uma coisa, o hidrante, ele é de responsabilidade também da prefeitura na sua parte externa, naquela parte onde fica a parte de dentro do hidrante, a parte interna, ou seja, pressão da água é Sabesp. Quem controla é a Sabesp. Então precisa ter pressão. Se você não tem a pressão da água adequada, o bombeiro põe a mangueira lá, não sai água. Sai, mas sai com uma pressão muito pequena que não chega lá onde está o foco do incêndio. Então, tudo isso, veja como é importante o trabalho de uma comissão de segurança pública. Você está salvando vidas, exato, como você disse bem. Você imagina um hidrante que foi furtado e acontece um incêndio bem em frente onde tinha o hidrante. Imagina o trabalho que o Corpo de Bombeiros vai ter. Né? É claro que existem os caminhões, tudo, mas o hidrante também é uma ferramenta importantíssima. Porque o caminhão ele tem um determinado... Ele vem com determinados litros de água, só que chega uma hora que acaba. Se for um incêndio de grandes proporções, então nem se fala. Então, é importante passar. Por que essas comissões, para você que está nos assistindo, elas são fundamentais aqui na Câmara Municipal de São Paulo. E esta é uma comissão extraordinária, ela não é uma comissão temática, ela é uma comissão extraordinária de segurança pública, que, claro, está cuidando dos nossos interesses, nós que somos população. E, se Deus quiser, as coisas vão melhorar em relação aos hidrantes aí, né, Carol? Com certeza. Málio, muito obrigada pela companhia aqui no programa hoje. Sempre um privilégio participar com você, com os nossos telespectadores, mostrando o que acontece dentro do Legislativo paulistano. E isso é muito importante você prestar atenção no nosso programa. Por quê? Você vê quantos assuntos são tratados aqui, quantas leis são aprovadas aqui que mudam sua vida. Com certeza. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.